Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de Práticas Contábeis 1. Eu sou o professor Paulo Pires, vou acompanhá-lo ao longo de mais essa aula e analisando os conteúdos que nós viemos estudando até então. Na primeira aula você pôde compreender quais são aqueles processos jurídicos que são necessários ali para a abertura de uma empresa. Você compreendeu os documentos de abertura, os documentos que iniciam o processo de abertura de uma empresa. Também aqueles órgãos que precisam ser, que esses documentos precisam passar, aqueles registros que precisam ser feitos. Na segunda aula, que foi a nossa aula anterior, você entendeu quais são aqueles livros contábeis que precisam fazer parte da escrituração contábil de uma empresa, que são próprios da prática do contador. O livro diário e o livro razão, além de outros elementos também estudados na última aula, você também compreendeu quais são aqueles fatos iniciais de abertura de uma pessoa jurídica. E falando especificamente dessa aula, o objetivo é apresentar a você quais são aqueles lançamentos contábeis que devem ser realizados quando uma empresa já está em operação. Aqueles lançamentos que dizem respeito ao processo de funcionamento normal de uma empresa de acordo com a atividade que ela executa. Por isso, na abordagem dessa aula, nós vamos tratar as empresas em três grandes grupos: aquelas que são indústrias, aquelas que são de ordem comercial e também aquelas que são de prestação de serviço, as empresas que prestam algum tipo de serviço. Eu convido você a ir até o quadro comigo agora para acompanhar um resumo dessa aula. Nós estamos na nossa aula 3 e as competências dessa unidade, a primeira delas é registrar os fatos ocorridos após o início das atividades das pessoas jurídicas. Então, quando elas estão em funcionamento, ali dentro do seu exercício normal. Diante disso, nós vamos estudar com foco em duas demonstrações principais, que é a demonstração do resultado de exercício e o balanço patrimonial. Nós vamos conhecer também alguns aspectos próprios dessas duas demonstrações e vamos evidenciar como esses fatos contábeis devem ser registrados e onde eles devem ser registrados, falando principalmente do balanço patrimonial e da demonstração de resultado de exercício. Esse é um panorama geral da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar, além desse conteúdo, alguns temas relacionados ao balanço patrimonial, como o ativo circulante e o ativo não circulante. O que compõe o ativo não circulante também vai fazer parte dos conteúdos abordados. Eu desejo que você tenha uma excelente aula. Qualquer dúvida, encaminhe ela por meio do tutor, porque eu estarei aqui disponível para respondê-la. Operações de compra e venda. As operações de compra e venda fazem parte da realidade de qualquer empresa. Uma das primeiras coisas que uma empresa precisa fazer dentro do seu ciclo operacional, seja ela uma prestadora de serviços, seja ela uma empresa de ordem comercial, ou seja, uma indústria, é realizar a compra e a venda de mercadorias de acordo com essas atividades. E essas mercadorias ou esses insumos que são comprados e adquiridos por uma empresa, eles passam por alguns processos para posteriormente ser vendidos. Esse passo e todo esse processo que compreende a compra dos insumos necessários, a elaboração desses insumos ou a utilização deles de alguma forma, até chegar posteriormente à venda, representa o ciclo operacional de uma empresa. E cada empresa, seja ela industrial, comercial ou de serviço, tem a sua característica própria em relação a esse ciclo de compra e venda de mercadorias. Por isso eu convido você agora a compreender como funcionam as empresas industriais em relação ao seu ciclo operacional. O primeiro passo, no caso das indústrias, é a compra e a estocagem da matéria-prima. Então, uma indústria ela é caracterizada principalmente por fazer a transformação de uma matéria-prima em um outro produto. Então, se uma empresa fabrica mesas e cadeiras, ela compra metais e madeira e parafusos, que são as suas matérias-primas, para produzir cadeiras e mesas. Mas antes disso, essas matérias-primas adquiridas precisam ser compradas efetivamente e estocadas por um certo tempo. Após essa estocagem, essas matérias-primas elas são requisitadas para processamento. Então, existe a requisição e processamento da matéria-prima
na elaboração dos produtos em fabricação. Eu chamo a atenção que nesse ponto a empresa ainda não está vendendo um produto, ela está apenas realizando o seu processo de elaboração dos produtos que passam a compor um novo estoque chamado estoque de produtos em fabricação. Após essa etapa, após o produto ser concluído, após ele estar fabricado e completo em relação à sua fabricação, esse produto ele passa de um estoque para outro. Então, ele deixa de compor o estoque de matéria-prima e ocorre a transferência dos produtos em elaboração, ou melhor, ele deixa de compor o estoque de produtos em elaboração e ocorre a transferência do estoque de produtos em elaboração para o estoque de produtos acabados. Por fim, essa empresa irá vender esse produto que ela comprou matéria-prima, estocou matéria-prima, transferiu para produto em elaboração, terminou e estocou esse produto acabado. A última etapa desse produto dentro da empresa é o momento em que ele é vendido. E após essa venda, nós temos a baixa dos estoques pela venda, que é um lançamento contábil que nós fazemos. E aqui, quando ocorre essa baixa, significa que nós estamos reconhecendo o custo dos produtos, o custo do produto que foi efetivamente baixado. Esse é o processo operacional, o ciclo operacional de uma empresa de caráter comercial. Aquelas empresas que, ou melhor, esse slide apresentado anteriormente é o processo, o ciclo operacional de uma indústria, de uma empresa de caráter industrial. Aquelas empresas que são de caráter comercial, elas possuem um processo um pouco semelhante, de compra e venda e estocagem das mercadorias, mas com a diferença que elas não elaboram a mercadoria, elas não criam uma nova mercadoria a partir daquelas matérias-primas que ela tem disponível. Ela compra uma mercadoria pronta e revende essa mesma mercadoria. Vamos entender no quadro quais são esses passos para o ciclo operacional de uma empresa de comércio. Ele é mais curto, existem 3 pontos principais no caso de uma empresa de comércio, e o primeiro deles, assim como nas indústrias, é a compra da mercadoria e a posterior estocagem dessa mercadoria. Mas como essa mercadoria que foi adquirida, ela não vai ser elaborada e não vai ser transformada em outra mercadoria, a partir do momento em que ela é comprada, ela já compõe o estoque de mercadorias a serem vendidas. Quando ocorre a venda, efetivamente, ocorre então a baixa desse estoque. Os 3 pontos então do ciclo operacional de uma empresa de comércio são esses: a compra e estocagem da mercadoria, a venda dessa mercadoria e, posteriormente, a baixa dos estoques dessa empresa por ocasião da venda. Nesse caso, também aqui, no momento da baixa, é onde nós reconhecemos os custos atrelados a essa venda. Esse reconhecimento dos custos, ele precisa ser feito de acordo com aquelas regras que dizem respeito ao controle de estoques. Então, de acordo com o sistema de controle de estoques que a empresa adota, esse custo da mercadoria que ela manteve ali no seu estoque vai ser o valor a ser baixado. Existem os lançamentos que são próprios em relação a isso. Por fim, vamos compreender como funciona o ciclo operacional de uma empresa de serviços. Ele é um pouco mais diferente em relação às empresas de comércio, em relação às empresas de indústria, que entre essas duas existe uma certa similaridade. No caso das empresas de serviço, é um contexto um pouco mais diferente. Vamos ver como funciona. Uma empresa de serviços, mesmo ela prestando um serviço, pode ser que nesse serviço que ela presta é necessário um insumo, é necessário algum tipo de produto que ela utiliza pela prestação de serviço. Mas notem que aqui ela não vende esse insumo, ela utiliza esse insumo no processo de prestação de serviço. Tanto que o primeiro passo é a compra desse insumo e o segundo passo que a empresa efetivamente realiza é a requisição e uso dos insumos no processo de prestação de serviço. Esse aqui é o foco da empresa de ordem de prestação de serviço. É a prestação de serviço a essência do seu trabalho. E por fim, nós temos a baixa dos estoques pelo consumo dos insumos na prestação de serviço. É bom lembrar que os estoques das empresas que compõem a prestação de serviço não são estoques de mercadoria revendida, são estoques de produtos utilizados no seu processo de prestação de serviço, utilizados ali na elaboração do serviço em que ela presta.
Outros elementos vão compor o custo também das empresas de serviço, como é o caso da mão de obra empregada na prestação. E esse foi o ciclo operacional da empresa de serviço, que difere das outros dois que nós estudamos, que possui uma característica própria. E para que você compreenda esses elementos dentro do contexto dos lançamentos contábeis, eu convido você novamente ao quadro para acompanhar um exemplo de como fica um lançamento de uma venda de mercadorias. Então, suponhamos que a determinada empresa realiza uma venda de 200 unidades de mercadoria e aqui nós temos as descrições dos impostos e da forma feita, da forma do pagamento ali em relação a essa venda, conforme o histórico necessário para o livro diário. Lembrando que aqui nós temos um lançamento feito no livro diário de uma empresa, com identificação de cidade, com a data aqui também identificada, e a conta devedora e a conta credora. Esse é o foco do nosso estudo. Como foi uma venda à vista, a conta devedora que foi debitada é a bancos conta movimento e a conta creditada é venda de produtos, lá no resultado da empresa e o valor pelo qual esse produto foi vendido. Nesse caso, foi uma venda de R$3.000. Esse é um exemplo do lançamento, então, a ser realizado, um débito em uma conta de ativo, no caso, banco conta movimento, reconhecendo ali o aumento por ocasião do recebimento dessa venda e o crédito lá na conta de receitas referentes à venda desse produto que foi realizada. Essa é a situação que demonstra um exemplo bastante simples de como funciona a venda de mercadorias. Serve tanto para empresas industriais quanto para empresas de ordem comercial. Tributos e custos das vendas. Os tributos fazem parte do processo contábil de qualquer empresa. Qualquer empresa precisa se preocupar em algum grau com os tributos que ela irá recolher. E é nesse contexto dos lançamentos contábeis que dizem respeito à venda e à compra de mercadorias que nós vamos estudar agora o aspecto tributário dessas transações. O primeiro passo para isso é compreender quais são aqueles tributos que incidem sobre as vendas e sobre as compras de uma determinada mercadoria ou de um determinado insumo. Vamos ver na tela quais são esses tributos incidentes sobre as vendas, por consequência também sobre as compras. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, cobrado principalmente de indústrias. No caso do ICMS, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, então tanto empresas comerciais quanto indústrias também devem realizar o recolhimento do ICMS, assim como alguns casos específicos de prestação de serviço. O PIS e a COFINS são dois tributos que incidem sobre o faturamento das empresas. São contribuições que incidem sobre o faturamento da empresa. Dessa forma, tanto indústrias quanto comércios, quanto empresas de prestação de serviço também estão obrigadas aqui a fazer o recolhimento do PIS e COFINS dentro da sua condição. E para as empresas que são específicas prestadoras de serviço, nós temos o Imposto sobre Serviço, que é de competência municipal, que é específico aqui para o caso dos serviços. Esses são os principais tributos a serem recolhidos para o caso das empresas que transacionam mercadorias, que prestam serviços ou que realizam a comercialização dos seus produtos que foram industrializados. Vamos acompanhar agora os lançamentos que dizem respeito a esses tributos e como funciona. Acompanhe agora os dois fatos que precisam ser considerados. Então, o primeiro fato diz respeito a uma compra de mercadoria de 200 unidades, no valor de R$ 2.500, com o ICMS de 12%, com o PIS de 1,65%, com uma COFINS de 7,6%. Esses são os três tributos a serem considerados nessa compra que vão gerar créditos desses tributos. E nós temos também a venda dessas mercadorias. Essas mercadorias foram vendidas a um valor de R$ 4.000 e houve também a incidência de ICMS, de COFINS e de PIS em relação a esses tributos, considerando também que foi uma venda à vista. Esses são os dois fatos contábeis ocorridos nestas datas que nós vamos estudar nesse momento. Vamos ao slide seguinte, já acompanhar o primeiro lançamento,
que diz respeito à compra da mercadoria. Então, a compra dessas mercadorias pelo valor de R$ 2.500. A conta a ser debitada é a conta de estoque de mercadorias e a conta a ser creditada é a conta de fornecedores, reconhecendo essa dívida aqui a ser paga ainda pela aquisição dessas mercadorias. E aqui nós temos o histórico, relembrando sempre que nós estamos trabalhando aqui com o livro diário, com aquelas formalidades próprias do livro diário, como identificação de local e data em que ocorreu esse evento, e também aqui do histórico desse lançamento, como foi esse lançamento, quais foram os elementos ali tratados. E um ponto importante no histórico de um lançamento de compra ou venda é sempre o número da nota fiscal. Um ponto que merece ser relembrado também é que esse histórico ele não é necessariamente padronizado. Então, o histórico de um lançamento ele deve ser feito pelo contador e o contador julga quais são as melhores informações ali a serem apresentadas. Vamos aos próximos lançamentos agora, que dizem respeito aos tributos, a efetivamente como esses tributos devem ser lançados. Então, sobre essa compra de mercadorias que foi realizada, nós temos créditos tributários que precisam ser reconhecidos pela contabilidade para serem aproveitados. Então, além da consideração lá na apuração de tributos, a contabilidade também precisa registrar esses créditos. No caso do crédito de ICMS, a conta a ser debitada é ICMS a recuperar, uma conta do ativo circulante. E a conta a ser creditada é a conta de estoques de mercadoria, no valor de R$ 300, que é 12% de R$ 2.500. A conta de PIS e os demais tributos seguem a mesma lógica. Então, o PIS é a recuperar, também lá no ativo circulante, e a conta credora é a conta de estoques de mercadorias, assim como também no lançamento de crédito anterior, no valor de R$ 41,25. O estoque aqui é creditado para deduzir o seu valor, porque esses tributos não estão inclusos no preço da mercadoria, porque eles serão recuperados na apuração de impostos. Vamos ao próximo lançamento, que contempla o reconhecimento do crédito do COFINS, com um débito em COFINS a recuperar e um crédito em estoque, no valor de R$ 190. E o lançamento seguinte, aqui nós já passamos a tratar do lançamento relacionado à venda. Então, como foi uma venda à vista, nós devemos debitar a conta de banco conta movimento, creditar a conta de venda de mercadorias e reconhecer o valor em que ocorreu essa transação. Vamos já para o próximo lançamento, que é do ICMS a recolher. Vamos ver como fica esse lançamento sobre as vendas. Então, o ICMS a recolher, ele deve ser debitado na conta de ICMS sobre vendas. Aqui nós temos uma conta do resultado. Então, essa aqui é uma conta de resultado, ICMS sobre vendas. ICMS a recolher vai ser uma conta do passivo da empresa, que é uma conta, um tributo que ela tem a pagar no valor de R$ 480. O outro lançamento diz respeito ao reconhecimento do crédito do PIS. Então, o PIS sobre vendas, nós temos aqui o valor de R$ 66. Essa também será uma conta de resultado. E aqui, PIS a recolher, uma conta de passivo. E, por fim, nós temos o último lançamento, que é o reconhecimento do crédito ali relacionado ao COFINS, o último lançamento de tributos. Então, nós temos aqui o crédito relacionado ao COFINS, em que nós vamos debitar a conta de COFINS sobre vendas, também lá no resultado da empresa, creditar a conta de COFINS a recolher no valor de 304, que é o valor calculado de COFINS, e o último lançamento aqui feito é o reconhecimento do custo, que nós vamos debitar custo das mercadorias vendidas e creditar estoques no valor de R$ 1.968,45, reconhecendo a baixa por essa venda que foi realizada. Então, esses são os lançamentos que dizem respeito ao reconhecimento dos tributos a serem pagos por ocasião da venda e da compra de uma mercadoria. Relembrando que nós estamos tratando aqui do caso de uma empresa que apura os seus tributos pela forma não cumulativa. Então, essa é uma empresa do lucro real. Nós podemos identificar isso pelas alíquotas utilizadas no PIS e na COFINS e pelos créditos aproveitados por ela.
Despesas com vendas e administrativas. A demonstração de resultado de exercício precisa ter uma classificação definida tanto pela literatura contábil quanto pelo CPC de como deve ser as classificações ali inerentes às despesas e aos custos das mercadorias. Mas antes disso, antes de tratar diretamente dessas classificações, é importante que você conheça como funciona o processo de reconhecimento do custo tanto das empresas comerciais, das empresas que são indústrias e das empresas de prestação de serviço. Conhecer de forma adequada como essas empresas geram custos e como esses custos vão para o resultado a partir do seu ciclo operacional é fundamental para compreender o funcionamento dessas organizações. Então acompanhe na tela nesse momento como funciona o ciclo de geração de custos de uma indústria. O primeiro passo de geração de custo de uma indústria, primeiro elemento, diz respeito à compra de matéria-prima. Essa é a matéria-prima que é adquirida pela empresa, o preço dessa matéria-prima, somadas aos outros insumos ali que dizem respeito àquilo que faz parte do custo, é que vai compor o custo de venda desta matéria-prima comprada. Uma vez que essa matéria-prima é adquirida, ela vai para um determinado estoque, chamado estoque de matéria-prima. Posteriormente, ela vai para a produção e aqui ela passa pelo processo de transformação. Aqui, essa matéria-prima, ela vai ser somada, aqui nesse processo, na verdade, na produção, a matéria-prima vai ser somada com a mão de obra direta, com os custos indiretos de fabricação, também com os outros custos ali inerentes, os custos fixos e custos variáveis que dizem respeito à produção, e tudo isso vai formar o custo do produto. Só que esse custo ele só vai ser reconhecido no resultado quando houver a efetiva venda desse produto. Então, uma vez que esse produto é elaborado, uma vez que ocorre a produção dele, ele vai para o estoque de produtos acabados. Quando ocorre a venda, esse produto acabado efetivamente se transforma em custo do produto vendido. E assim, é dessa forma que nós temos a geração dos custos no caso das indústrias. No caso das empresas que realizam o comércio de mercadorias, a situação é um pouco diferente. Nós temos uma situação mais simples em relação a como o custo dessas empresas é gerado. Basicamente, as empresas que comercializam mercadoria, o custo compõe-se pelas mercadorias que foram adquiridas e por aqueles impostos que foram descontados ali do valor de aquisição dessas mercadorias. Alguns outros custos podem ser incluídos também, em alguns casos o frete ou alguns outros custos também podem ser incluídos no custo da mercadoria, mas o grande volume, o volume mais representativo é o custo da mercadoria em si. Vamos ver na tela como funciona esse processo de geração de custos para o caso das empresas de comércio. As empresas de comércio, o primeiro passo para a geração de custo é a compra das mercadorias. O preço pelo qual a mercadoria foi adquirida é o grande elemento ali que vai gerar custo para essa empresa. Após essa aquisição, essa mercadoria vai para um estoque. Esse estoque fica ali armazenado e pode haver mercadorias de diferentes períodos e, com isso, mercadorias de diferentes preços. E existe toda uma metodologia de reconhecimento aqui do preço dos estoques, mas esse não é o foco no momento. Quando ocorre a venda da mercadoria, esse estoque aqui, uma vez que ele é vendido, essa mercadoria aqui passada pelo estoque, uma vez que ela é vendida, efetivamente aí sim ela vai formar o custo do produto vendido. É dessa forma que nós reconhecemos o custo no caso das empresas de comércio. No caso daquelas empresas que são prestação de serviços, ocorre uma situação um pouco diferente. Às vezes ocorre a venda do serviço primeiro, antes que ocorra a aquisição daqueles insumos que são necessários para aquela prestação de serviço. E isso ocorre porque muitas vezes a prestação de serviço ela tem um caráter de ser personalizada, de ser feita de acordo com a necessidade, por isso que normalmente ocorre a compra dos insumos necessários em um momento posterior à venda do serviço. Vamos ver esses passos na tela agora. Então, normalmente nas empresas de serviço, por essa característica do serviço ser personalizado, ocorre primeiro
a comercialização, a venda do serviço. Após essa venda, de acordo com aqueles insumos que serão necessários, a empresa realiza a compra desses insumos. Esses insumos eles são estocados aqui e são requisitados de acordo com a necessidade, de acordo com o período em que o serviço vai sendo prestado. Essas prestações de serviço vão gerando ali o consumo dessa estocagem, o consumo desses insumos que ficaram estocados. E aqui nesse elemento, nesse ponto, é que se gera o custo do serviço prestado. Relembrando que a esses insumos que foram aqui adquiridos, nesse ponto, esses insumos vão se somar, por exemplo, à mão de obra direta que foi empregada nessa prestação de serviço. É importante relembrar esse ponto, que esse é um elemento importante que compõe os custos de uma mercadoria e que compõe os custos, no caso de uma prestação de serviço. Vamos entender agora como funciona as transações de estoques que existem, no caso mais complexo que nós temos, que é o das indústrias, porque as indústrias têm um processo de elaboração e muitas vezes elas trabalham com 3 tipos diferentes de estoques. Vamos ver na tela como funcionam essas transações. Imagine que uma determinada indústria tem essa situação aqui no momento 1, em que ela possui 3 estoques. O estoque de matéria-prima, o estoque de mercadorias e os estoques de insumos. Nesse caso, considere agora que essa empresa utilizou 50% de cada um dos estoques que foram requisitados ou foram vendidos. Considerando que a empresa utilizou 50% desses estoques, ocorre a seguinte situação. O estoque de mercadorias, o estoque de matérias-primas, melhor dizendo, que antes era de 10 mil, agora passou a ser de 5 mil, tendo em vista que 50% foi utilizado, e esse 5 mil veio aqui para o estoque de produtos em elaboração. O estoque de mercadorias que essa empresa tinha, que antes era de 50 mil, passou a ter um saldo de 25 mil e os outros 25 mil vieram para o custo de mercadorias vendidas. Esse é o exemplo que ocorre no caso das empresas de comércio. E no caso dos estoques de insumos, que podem ser presentes tanto em empresas de comércio, indústrias e prestação de serviço, havia aqui o saldo de 5 mil, esse saldo baixou para 2.500 e passou a haver um custo de serviço prestado no valor de 2.500. Ponto importante também é que as empresas elas não necessitam prestar ou fazer um único tipo de atividade. Uma empresa ela pode ter diferentes atividades ali executadas por ela de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua possibilidade econômica. Constituindo uma nova empresa. Quando ocorre a constituição de uma nova empresa, logo ocorre também aqueles lançamentos iniciais que dizem respeito à contabilização das compras e vendas que essa empresa realiza. Esse é o nosso objetivo nessa situação problema, estudar um caso nessas circunstâncias. Vamos ver uma descrição dessa situação problema. Considere nesse primeiro momento que você, contratado da empresa SJ, que está em plena operação, está diante dos seguintes fatos contábeis a serem registrados. E o registro desses fatos contábeis vão permitir a elaboração do balancete de verificação, que evidenciará a situação das contas contábeis da entidade por meio dos seus saldos atualizados. Vamos compreender então como são esses fatos aqui que nós precisamos lançar nessa situação problema. O primeiro fato a ser considerado diz respeito à compra de 100 unidades de matéria-prima Z, que ocorreu lá no dia 1/3 de X1. E o segundo fato que nós vamos considerar também é a compra de 50 unidades da mercadoria K, relacionado aqui, que é o segundo fato, no dia 2/3. Cada um tem o seu respectivo valor. No caso do primeiro fato, o valor é de 5.500, no caso do segundo fato é de 4.600. Essa é a situação que nós temos diante de nós nessa situação problema. Essa empresa está em plena operação e ela precisa realizar os lançamentos contábeis que dizem respeito à compra de uma matéria-prima e à compra de uma mercadoria.
nós vamos trabalhar nessa situação problema também aquele reconhecimento dos tributos incidentes sobre cada uma dessas transações. Acompanhe na tela. O primeiro lançamento a ser feito diz respeito à compra da matéria-prima Z. A matéria-prima Z foi adquirida pelo valor de 5.500. Nesse lançamento aqui no livro diário, considerando aquelas formalidades, nós temos a conta debitada e a conta creditada. Nesse caso, vamos debitar a conta de estoques de matéria-prima, o estoque específico da matéria-prima que estará lá presente no plano de contas da empresa, e vamos creditar a conta fornecedores. O segundo lançamento diz respeito ao reconhecimento do IPI a recuperar. Então, no caso das indústrias, como elas transacionam mercadorias e como elas fazem o processo de elaboração de mercadorias, esses produtos que são elaborados, elas podem aproveitar crédito de IPI. E nós reconhecemos o IPI a recuperar, lá no ativo da empresa, contra estoques de matéria-prima Z, no valor de R$ 500, reconhecendo ali o valor de IPI a recuperar desta empresa. Passando para o próximo lançamento, nós temos o ICMS a recuperar. Então, aquelas empresas industriais também pagam ICMS e as suas aquisições geram ICMS a recuperar. A conta a ser debitada será ICMS a recuperar, a conta creditada será estoque de matéria-prima Z. Nós temos também aqui ainda 2 lançamentos referentes a esse primeiro fato, que é o lançamento do PIS a recuperar contra estoques da matéria-prima Z e o lançamento do COFINS a recuperar contra o estoque de matéria-prima Z também. Dessa forma, o estoque passa a ter efetivamente o seu valor líquido de impostos, porque os impostos foram recuperados. Esses impostos eles serão recuperados. A empresa não terá essa despesa desses impostos. É por isso que esses impostos precisam ser descontados do seu estoque. É importante considerar esse ponto porque ele faz toda a diferença, tanto do ponto de vista contábil, no que diz respeito à contabilidade, ao reconhecimento dos fatos, também do ponto de vista de apuração de tributos. Posteriormente, se houver uma dúvida em relação à apuração de tributos que foi feita, de um crédito, se ele foi reconhecido ou não, será no registro contábil que esse fato poderá ser melhor esclarecido. Então, é importante que esses fatos sejam registrados corretamente. Também, quando houver a apuração do tributo, uma forma de conferir essa apuração do tributo, de validar essa apuração do tributo, é saber se aquele valor de tributo a pagar gerado lá pelo sistema fiscal da empresa bate com aquilo que está registrado nas contas contábeis que foram apurando esses tributos de acordo com o que foi ocorrendo de lançamentos ao longo do mês. Vamos acompanhar os lançamentos da segunda parte, que diz respeito à compra de uma mercadoria. Então, a empresa comprou 50 unidades de uma determinada mercadoria, nesse caso a mercadoria K, e nós temos aqui os lançamentos no seu livro diário. Também no livro diário é o livro que nós estamos trabalhando. O primeiro lançamento é o reconhecimento da entrada dessa mercadoria nos estoques da empresa. Então, estoques de mercadoria K a fornecedores. É importante que, se houvesse uma descrição do fornecedor, haveria uma conta específica aqui para esse fornecedor. Então, seria fornecedor Y, por exemplo, ou no caso, fornecedor X. Haveria uma especificação maior de qual conta haveria esse lançamento. Essa é a importância de ter sempre um plano de contas atualizado em relação às contas que a empresa utiliza. Por último, aqui nós temos o valor dessa mercadoria adquirida, que foi de R$ 4.600. Nós não temos crédito a recuperar em relação a essa mercadoria, considerando que aqui é uma transação própria de comércio. Então, essa mercadoria ela vai ser revendida do jeito que ela foi adquirida. Nesse caso, nós não temos IPI a recuperar. Nós vamos para o ICMS a recuperar. Debitamos a conta de ICMS a recuperar lá no ativo da empresa. Creditamos o estoque de mercadorias para descontar do valor do estoque, para reduzir o valor do estoque, esse valor de ICMS que será recuperado, e assim nós reconhecemos o seu crédito. Vamos aos 2 últimos lançamentos que dizem respeito ao PIS e a COFINS.
PIS a recuperar e COFINS a recuperar também são contas do ativo da empresa, contra estoque de mercadoria, que é aqui a conta creditada. Também o estoque de mercadoria será acreditada no caso do COFINS pelos seus respectivos valores calculados de acordo com o regime tributário que a empresa adota. Relembrando que existe sempre o histórico necessário de ser realizado, o histórico necessário de ser reconhecido para cada lançamento contábil. Dessa forma, nós realizamos os lançamentos que dizem respeito a uma compra de matéria-prima e uma compra de mercadorias. Relembrando que a diferença principal que existem nesses dois casos é que no caso das mercadorias não existe IPI a recuperar porque essa mercadoria vai ser revendida da mesma forma que ela foi adquirida. Então, nesse caso não é uma operação própria de uma indústria, é uma operação própria de comércio. Nesse caso não há IPI a recuperar, que é próprio da recuperação daquelas empresas que trabalham no ramo industrial. Qual a importância da não cumulatividade dos tributos? Ela ocorre para todos os tributos? Chegamos ao momento de interação dessa aula e enquanto eu verifico aquelas questões que foram encaminhadas por você, eu peço que você pense sobre essas duas questões deixadas e em instantes eu volto para comentá-las e dar continuidade à nossa aula. Respondendo às participações que foram enviadas, nós temos uma pergunta de Eliels que coloca o seguinte: qual é a principal função do contador? Então, o contador ele é responsável tanto pelos registros contábeis de uma empresa, por gerar o seu controle patrimonial por meio da contabilidade, por meio das partidas dobradas do crédito e do débito. O contador é responsável também pelo processo de abertura de uma empresa, como nós estudamos na primeira aula, e o contador também é responsável pelo processo de apuração de tributos. Então, aquela parte tributária também é responsabilidade do contador. Existem várias outras funções que o contador pode exercer, tanto na parte pública quanto dentro da auditoria, da perícia, mas tratando das pessoas jurídicas de direito privado, essas são as três principais funções do contador: registro contábil, apuração de tributos e ajuda na gestão por meio dos registros que foram ali gerados por parte da contabilidade da empresa. A outra questão colocada é: professor, na prática, questão de Crateus. Professor, na prática, como esse crédito gerado sobre os tributos são utilizados? Eles são utilizados pelo regime de competência. Então, no caso do ICMS, a empresa ela gera ICMS a pagar pelas suas vendas de mercadoria. E pelas compras que ela realizou, no caso de uma empresa de lucro real e lucro presumido, ela gera créditos de ICMS. Ao longo do mês, esses créditos vão sendo acumulados, vão sendo registrados nas respectivas contas
E ao final, ao final do mês, a empresa faz a apuração e ela pega o saldo que ela tem ali de impostos a recuperar, diminui do saldo que ela tem de imposto a recolher e esse será efetivamente o saldo de imposto a pagar da empresa. O imposto gerado pelas vendas menos aquele imposto gerado pelas aquisições. Aí, respondendo às questões que foram colocadas em relação a esse momento de participação, nós temos que Ilhéus coloca que o regime não cumulativo permite que o imposto pago gere um crédito para a empresa e não ocorre para todos os tributos. Isso é uma verdade, não ocorre para todos os tributos e também não ocorre em todos os regimes tributários. Então, as empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, por exemplo, não podem aproveitar créditos de PIS e COFINS. Tem essa limitação. E o imposto não cumulativo, a participação de Crateus também, é aquele que incide sobre o valor agregado entre uma operação e outra. Por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS são não cumulativos. É exatamente isso. O imposto não cumulativo, ele não ocorre de forma em cascata de acordo com os tributos que ele incide. Então, esse foi o nosso momento de interação. Eu agradeço a todas as participações que foram aqui enviadas. Despesas e receitas financeiras. Falando de forma específica do resultado de uma empresa, na demonstração de resultado de exercício, existe uma despesa que tem um grupo específico em que ela precisa ser apresentada. São as despesas de ordem financeira. Nós temos as despesas que são administrativas, nós temos as despesas com vendas, aquelas despesas gerais, e nós temos também, na demonstração de resultado de exercício, a despesa financeira. Vamos compreender melhor como ela funciona. A despesa financeira, só um ponto importante a ser mencionado antes, é que na demonstração de resultado de exercício também são consideradas aquelas despesas com vendas, como, por exemplo, comissões para vendedores, como, por exemplo, fretes em alguns casos. Nós temos o caso das despesas administrativas gerais, aquelas despesas de energia elétrica, despesas com honorários contábeis, com honorários advocatícios. E nós temos as despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras. E esse é o nosso foco de estudo agora. Então, tratando aqui da definição trazida por Padovese 2010, ele coloca que o subgrupo das despesas financeiras contempla os gastos financeiros executados na gestão do capital de giro e em outras operações. Para a gestão do capital de giro das empresas, normalmente ela pode necessitar de algum tipo de financiamento que vai gerar uma despesa financeira para ela. E um outro conceito importante aqui em relação às despesas financeiras é que as despesas financeiras deverão ser apresentadas deduzidas das receitas financeiras. Ponto importante esse último mencionado, porque quando nós olhamos uma demonstração de resultado de exercício publicada, aquelas despesas financeiras que estão ali apresentadas, estão apresentadas no valor líquido. Isso quer dizer o quê? Que é apresentado considerando a despesa financeira que a empresa teve, menos a receita financeira que uma empresa teve. Mas qual é o caso em que uma empresa obtém receita financeira? Uma empresa ela pode realizar empréstimos ou ela pode fazer investimentos que vão gerar juros recebidos por ela. Esse é o principal caso em que uma empresa tem receitas financeiras. O que não se confunde com a atividade bancária. A atividade bancária, quando apresenta o seu balanço patrimonial e a sua demonstração de resultado de exercício, todas as receitas ali são financeiras, mas isso diz respeito à atividade fim da empresa. Aqui, nós estamos falando daquelas empresas ou de comércio, ou industriais, ou de prestação de serviços, que por algum motivo realizam transações de ordem financeira e por isso precisam ali gerar despesas financeiras ou geram também receitas financeiras. Vamos entender mais alguns exemplos de receitas e despesas financeiras que uma empresa pode gerar. Acompanhe na tela. Então, nós temos alguns exemplos aqui de receitas financeiras. São os juros ativos, aqueles juros que a empresa recebe. Por exemplo, se uma empresa realiza um empréstimo para um sócio. Esse juro a ser recebido por esse empréstimo será uma receita financeira da empresa.
Aquelas receitas também derivadas dos recebimentos de juros ou de descontos recebidos. Esse é um outro ponto importante. Se uma empresa faz uma compra à vista, por essa compra à vista ela recebe um desconto, esse desconto que ela recebeu vai ser registrado no seu resultado como uma receita financeira. E nós temos aqueles rendimentos em aplicações financeiras. Então, se uma empresa tem uma aplicação financeira de renda fixa ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, essas receitas geradas pelo benefício que essa aplicação financeira vai trazer também pode gerar uma receita financeira para ela. No caso das despesas financeiras, a lista é um pouco maior. Então, nós temos aquelas tarifas de manutenção da conta corrente que a empresa tem, aquelas tarifas que são cobradas pelo banco da empresa. Nós temos o IOF, que é um imposto cobrado sobre transações financeiras, em alguns casos ali, que também entra aqui como uma despesa de ordem financeira. Nós temos os juros passivos, que são aqueles juros pagos, ou melhor, aqueles juros que ocorrem na situação em que uma empresa está pagando juros. Então, se uma empresa realiza uma compra a prazo e por essa compra a prazo ela paga juros, nesse caso ela entra aqui como uma despesa financeira. E descontos concedidos também são um elemento que geram despesas financeiras. Então, um ponto importante é que essas transações de ordem comercial, em que descontos que a empresa obtém ou descontos que a empresa dá aos seus clientes no momento da venda, essas transações de ordem comercial, embora dizem respeito mais à atividade da empresa, são classificadas na demonstração de resultado de exercício dentro das despesas ou receitas financeiras que uma empresa obtém. No caso de uma venda em que ela dá um desconto, é uma despesa financeira. No caso de uma compra em que ela recebe um desconto, é uma receita financeira. Temos essas diferenças aqui e vamos entender agora um cálculo de como funciona essas despesas e receitas financeiras. Acompanhe na tela. Suponha que uma empresa tenha um empréstimo obtido no valor de R$100 mil com um juro de 2% ao mês. Essa empresa também tem um empréstimo concedido, ou seja, ela deu emprestado para alguém um valor de R$50 mil com um juro de 1% ao mês. Depois de um mês, qual será o total do grupo de despesas financeiras na DRE dessa empresa? Então, o total a ser apresentado será um saldo de 1.500. Por quê? Porque nós apresentamos o valor líquido, as despesas financeiras deduzidas aqui das receitas financeiras. Então, os juros passivos dessa empresa, os juros que a empresa paga de 2% ao mês, vezes R$100 mil, gera um total de R$2 mil. E o juro que essa empresa recebe sobre 50 mil, que é um juro de 1% ao mês, gera um total a ser recebido por essa empresa de R$500. 2 mil menos 500, um total de 1.500 é o valor líquido apresentado aqui como despesas financeiras. Essas despesas financeiras elas são muito importantes do ponto de vista de análise de uma demonstração contábil. Por isso que existe toda uma preocupação em evidenciar de forma correta as despesas financeiras que uma empresa exerce ali sobre a sua atividade. Por quê? Porque essas despesas não dizem respeito àquilo que é operacional da empresa, a atividade fim da empresa. Então, no caso de uma análise em que eu quero olhar a atividade que a empresa executa, eu deixo de lado as despesas operacionais. Se eu quero analisar a capacidade que essa empresa tem de gerar recursos, considerando as despesas financeiras, considerando o seu financiamento, eu olho essas despesas. Direitos e obrigações de longo prazo. O longo prazo de uma empresa diz respeito ao ativo não circulante e ao passivo não circulante. Existe uma similaridade grande na forma como esses dois grupos são formados, quais são os elementos que compõem esses dois grupos e o que cada um deles tem de componentes ali dentro da sua estrutura. Então, o ativo de uma empresa e o passivo de uma empresa, em relação aos elementos que são de curto prazo ou de longo prazo, tem o mesmo critério a ser considerado para que o elemento seja incluído em um desses grupos. Vamos estudar primeiro o caso dos ativos. Vamos identificar como um ativo de longo prazo é registrado dentro do balanço patrimonial de uma empresa. Acompanhe na tela.
Então, nós temos aqui um ativo que diz respeito a um conceito, melhor dizendo, que diz respeito ao ativo não circulante. No ativo não circulante está o grupo do realizável a longo prazo. É a primeira conta ali apresentada dentro do grupo do ativo não circulante. Ou seja, são aqueles direitos que a entidade possui junto a terceiros, cujo prazo de realização é superior ao final do exercício seguinte. Esse é um conceito muito importante porque é esse conceito que vai fazer com que um elemento seja de ativo circulante ou seja de ativo não circulante. Ou seja, o que traz essa diferenciação é o prazo em que esse elemento será realizado, o prazo em que vai ocorrer a realização desse elemento. Então, ocorre da seguinte forma: aqueles elementos que possuem um prazo de realização dentro do exercício seguinte, supondo que a demonstração se encerre em 31/12, que é o caso da maioria das demonstrações contábeis encerradas, se a demonstração contábil se encerrar em 31/12, ocorrerá o reconhecimento ali dos elementos que fazem parte do ativo circulante, de todos aqueles que serão liquidados em até um ano. Aquilo que extrapolar esse período vai fazer parte do não circulante da empresa. No caso do passivo, o conceito a ser trabalhado, o conceito a ser definido para fazer com que um elemento faça parte do passivo circulante ou do passivo não circulante é muito semelhante a esse. Também diz respeito ao prazo em que essas obrigações vão ser exigidas. Vamos acompanhar esse conceito na tela. Então, no caso do passivo não circulante, nós temos obrigações de longo prazo. As obrigações também são classificadas em não circulante no lado do passivo do balanço patrimonial. Então, também existe essa classificação aqui em relação às obrigações. As parcelas cujo prazo superar o final do exercício seguinte são classificadas no passivo exigível a longo prazo, que pertence ao passivo não circulante. E esse é um exercício e uma situação prática que ocorre com bastante frequência pelo seguinte motivo: quando uma empresa adquire parcelas quando uma empresa adquire um financiamento com parcelas a serem pagas por um longo período de tempo, por exemplo, por 36 meses, por um longo período de tempo, parte dessas parcelas vão ser pagas até o final do exercício seguinte. E parte dessas parcelas vão ser pagas em períodos posteriores. Dessa forma, nós temos o registro de parte desse financiamento no passivo circulante e parte no passivo não circulante. E naqueles casos de transações de financiamento ou de empréstimos a longo prazo, esse tipo de lançamento é muito comum, ocorre com bastante frequência por essa característica. E existe uma terceira condição que faz com que um elemento seja reconhecido no longo prazo. Vamos a ela, acompanhe na tela. Que é o caso da classificação como longo prazo para aqueles elementos que não possuem uma data definida. Então, aqueles elementos que não possuem uma data definida para sua realização ou para sua exigibilidade também são classificados no longo prazo. Seja esse longo prazo no passivo da empresa ou seja esse longo prazo no seu ativo. Um exemplo disso são aquelas operações com coligadas, controladas, com diretores ou com acionistas. Então, se uma empresa realiza um empréstimo para um sócio, por exemplo, como é o próprio sócio que administra a empresa, como ele é dono da empresa, a empresa não vai executá-lo em algum órgão aí de cobrança para obter esse dinheiro de volta. Nesse caso, como é uma transação com uma parte relacionada, não tem uma data certa para que esse dinheiro seja novamente exigido. Pode ter um prazo estipulado, mas pode haver casos em que o empréstimo é concedido em que o sócio não tem uma data para pagar essa transação à empresa. Nesses casos, é reconhecido também como não circulante, seja no caso do ativo ou seja no caso do passivo. Operações com investimentos imobilizado e intangível.
Falando ainda do ativo não circulante de uma empresa, nós temos os 3 últimos grupos que fazem parte do ativo não circulante. São eles os investimentos de longo prazo, que fazem parte do ativo não circulante, o imobilizado de uma empresa e o seu intangível. Vamos estudar agora cada um desses 3 grupos, começando pelo grupo dos investimentos. Acompanhe na tela. Os investimentos que são classificados ali dentro do não circulante da empresa são aqueles investimentos que, conforme Greco e Arend 2016, são participações permanentes em outras sociedades. É uma participação que a empresa tem de forma permanente em uma outra sociedade. Nesse caso, essa participação é classificada como investimento no longo prazo, no não circulante. Padovese 2010 também esclarece que são considerados permanentes investimentos com interesse de obtenção de renda de forma permanente. Por exemplo, é o caso de obras de arte, é o caso de pedras preciosas ou metais preciosos, como é o caso do ouro, propriedades sem uma destinação específica que são compradas ali para fins de investimento. Então, se uma empresa tem um interesse em adquirir ali algum elemento ou obter algum recurso para investimento, dessa forma ela pode fazer isso registrando esses bens ali no grupo de investimentos de não circulante. Por exemplo, se uma empresa adquire um terreno, e esse terreno ele não vai ser utilizado para a prestação do serviço ou para a industrialização de produtos ou para o comércio, é um terreno que uma empresa adquiriu unicamente para fins de investimento, para ganhar com a valorização daquele terreno. Se a empresa fizer isso, esse terreno ele precisa ser registrado em investimentos e não no imobilizado da empresa. Por quê? Porque o objetivo é investir, o objetivo ali é adquirir renda de forma permanente. É o que ocorre também com as participações societárias, que são de caráter permanente, participações societárias em que a empresa pretende obter a valorização daquela outra empresa na qual ela está investindo. Vamos entender agora o grupo do imobilizado. Vamos ver quais são os elementos registrados no imobilizado da empresa. Acompanhe na tela. Então, no caso do imobilizado de uma empresa, nós temos aqueles bens tangíveis, aqueles bens que possuem ali um corpo relacionado à sua utilização. Conforme Viceconte 2017, o imobilizado congrega os bens tangíveis de uma empresa, que são destinados ao uso nas operações. Esse é um ponto fundamental aqui em relação ao imobilizado de uma empresa. Ele é utilizado na operação da entidade. Uma empresa pode ter um terreno A e registrado em investimentos e pode ter o terreno B registrado em imobilizado. O que vai fazer essa diferenciação? O terreno B, que está no imobilizado, ele é utilizado na operação da empresa. Esses imobilizados, eles são sujeitos à depreciação ou exaustão. E de acordo com o CPC 27, nós temos 2 critérios para que um ativo seja classificado ali no imobilizado. O primeiro motivo é que ele é mantido para o uso na produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, para o aluguel ou para fins de ordem administrativa. Ele é utilizado pela empresa no seu funcionamento. E se espera utilizar por mais de um período para cumprir efetivamente o conceito ali de ser um bem do ativo não circulante. Vamos avançar agora para o conceito de depreciação, que está incluído dentro do processo de reconhecimento do imobilizado. Então, a depreciação ela pode ser melhor entendida trazendo um exemplo, trazendo um conceito mais prático aqui. Então, considere que determinada empresa possui um veículo no valor de R$50 mil, adquirido em 1/7 de 01. A vida útil desse veículo é de 5 anos, portanto, será depreciado 20% ao ano. 100%, que é o total da depreciação que precisa ser obtida ao final de 5 anos, divididos por 5 é igual a 20% ao ano. Ao final dos 5 anos, esse veículo ainda poderá ser comercializado por um valor de R$30 mil.
Dessa forma, nós temos que o valor do veículo é 50. Ao final da sua depreciação, ele ainda vai poder ser vendido por 30. 50 menos 30, nós temos que o valor a ser depreciado desse veículo é de 20. Então, nós temos 20 mil, que é o valor a ser reconhecido como depreciação total desse bem. Dessa forma, o cálculo da depreciação será feito aplicando o percentual de 20% sobre a base de cálculo da depreciação, que é 20, que é o valor a ser depreciado, que é o valor que o veículo tem, menos o valor residual da sua venda. Assim sendo, o valor da depreciação anual será de 4 mil. Esse será o valor anual da depreciação. 20 mil vezes 20%. Dividindo 4 mil por 12, nós temos que a depreciação mensal será de 333 por mês. Esse é o cálculo da depreciação. E como o nosso objetivo aqui é prático, é apresentar a contabilidade nos seus lançamentos, no seu reconhecimento prático, compreender como funciona o cálculo da depreciação do ponto de vista prático, é o melhor caminho para entender como a depreciação afeta o ativo imobilizado da empresa. Um ponto importante a ser considerado também é que no ativo de uma organização, lá no seu ativo não circulante, o valor do imobilizado aparece pelo seu valor líquido. E qual é o valor líquido do imobilizado? O valor pelo qual o bem foi adquirido, valor do seu custo, menos a depreciação. E existe um terceiro ponto ainda a ser reconhecido, que é o caso daqueles imobilizados que perderam o seu valor por algum motivo e tenham alguma outra perda reconhecida ali. Mas a grande perda a ser reconhecida, contemplada por ocasião da depreciação, que é reconhecida mês a mês no resultado de uma empresa. E nós precisamos ainda tratar sobre o intangível de uma empresa, sobre esse grupo que compõe também ali o seu ativo não circulante. Vamos aos conceitos do intangível. Os ativos intangíveis consistem em bens incorpóreos, ou seja, bens que não possuem efetivamente um corpo constituído. São bens intangíveis, como o próprio nome indica. Não podem ser tangibilizados, não podem ser tocados diretamente. Geralmente amparados por contratos destinados à manutenção da atividade organizacional. Nós temos alguns exemplos aqui de ativos intangíveis, como é o caso das marcas e patentes, dos direitos de exploração de marca, de softwares e de fundo de comércio adquirido, entre outros. Um ponto importante em relação ao ativo intangível é que ele precisa ser sustentado em contrato, porque dessa forma nós temos um valor objetivo pelo qual o ativo intangível é reconhecido. Outras marcas e patentes que não foram adquiridas, que não têm um contrato que as justifique, muitas vezes não entram no intangível, porque falta aqui essa definição de qual é o valor desse intangível. Os ativos intangíveis, eles estão sujeitos à amortização, que segundo o Padrão IVES de 2010, consiste no reconhecimento da perda de valor do direito contratual por decorrência do prazo. Ou seja, o prazo do contrato muitas vezes estipula um período de validade em relação à utilização desse ativo. É importante relembrar esse ponto mencionado sobre que os ativos intangíveis, para eles serem reconhecidos no balanço de uma empresa, eles precisam ter um valor definido. E esse valor precisa ser definido por uma aquisição que a empresa fez. Então, marcas e patentes que a empresa gera, ativos gerados ali internamente dentro da empresa que não foram adquiridos, não podem ser mensurados de uma forma muito confiável e dessa forma eles não compõem o ativo intangível de uma empresa. Reconhecimento de elementos patrimoniais de longo prazo. Vamos trabalhar uma situação-problema agora que trata do reconhecimento daqueles elementos patrimoniais que compõem o longo prazo de uma empresa. Como esses elementos são reconhecidos e são registrados dentro do balanço de uma organização. Acompanhe na tela a descrição desta situação-problema. Nesse momento, você deve assumir o papel de contador de uma empresa que já está em funcionamento.
Seu desafio será o de registrar os eventos a longo prazo. Veja a seguir. Então, nós temos o desafio de registrar eventos a longo prazo. E qual é o evento que nós vamos registrar? É este aqui. Vamos ver como é a descrição desse evento. Considere que uma determinada empresa adquiriu um equipamento no valor de 24 mil, na data de 31/12 de X1, parcelado em 24 vezes de R$ 1.000. Cada parcela tem um valor aqui de R$ 1.000, num total de 24 mil ao longo de 24 meses. Como ficaria o registro desse fato pela contabilidade, considerando essa operação? Para resolver essa situação problema, nós precisamos retomar um conceito que nós estudamos que diz respeito a qual é o critério de reconhecimento daqueles elementos que fazem parte do ativo circulante ou do passivo circulante e que fazem parte do ativo não circulante e do passivo não circulante. Qual é esse critério? Aqueles elementos que possuem o seu vencimento, no caso do passivo, possuem a sua obrigatoriedade de ser pagos. Até o final do exercício seguinte em que a demonstração contábil é encerrada, são reconhecidas no ativo, ou melhor, no passivo circulante de uma empresa. Aqueles elementos que são exigidos, que serão exigidos, que precisarão ser pagos num período maior que o final do exercício seguinte ao qual a demonstração contábil está sendo encerrada, serão registrados no longo prazo. Um exemplo à parte. Se uma empresa faz uma venda a um cliente no valor, suponhamos nas mesmas condições da situação problema, no valor de 24 mil em 24 parcelas. Então, ela vai receber esse bem, esse benefício para ela em 24 parcelas. As primeiras 12 parcelas serão registradas no ativo circulante dessa empresa. Por quê? Porque essas primeiras 12 parcelas serão recebidas até o final do exercício seguinte. Suponhamos que uma empresa realize uma venda, essa venda foi realizada no dia 31/12 de 2021. As parcelas começam a ser pagas em janeiro, as 12 primeiras serão pagas até dezembro de 2022, ou seja, até o final do exercício seguinte. Essas parcelas estarão no ativo circulante dessa empresa, clientes a receber. Aquilo que extrapolar dezembro de 2022, que é o final do exercício seguinte, considerando que a demonstração contábil foi encerrada em dezembro de 2021, aquilo que extrapolar esse período será não circulante. No caso do passivo, que é a situação problema que estamos resolvendo, ocorre a mesma coisa porque é o mesmo critério. Vamos acompanhar como fica esse registro na contabilidade, então. O registro contábil, o lançamento será feito com um débito em máquinas e equipamentos, reconhecendo esse bem aqui que foi adquirido lá no ativo não circulante, no imobilizado da empresa, no valor de R$ 24 mil. E haverá dois créditos nesse caso. O primeiro crédito será empréstimos e financiamentos no passivo circulante, que são aquelas primeiras 12 parcelas que serão recebidas na primeira parte do financiamento, ou melhor, que serão pagas na primeira parte do financiamento, dentro do final do exercício seguinte. E o outro crédito a ser realizado será em empréstimos e financiamentos lá no passivo não circulante, no exigível a longo prazo, no valor de R$ 12 mil, que são as últimas 12 parcelas que serão pagas, que extrapolam o final do exercício seguinte. Então, nesse caso, nós temos um lançamento de partida composta. Nós temos um lançamento que tem um débito para 2 créditos. Vamos ver agora como funcionam esses lançamentos no balanço patrimonial, como eles ficam demonstrados dentro do balanço patrimonial e como funciona essa apresentação. Acompanhe na tela. No ativo não circulante, no ativo circulante dessa empresa, ele está aqui apresentado para cima do ativo não circulante, não haverá nenhuma modificação. Nós estamos tratando aqui do ativo não circulante. Então, lá no imobilizado da empresa, haverá um saldo de máquinas e equipamentos no valor de R$ 24 mil pela aquisição das máquinas e equipamentos. Em relação ao ativo, é bastante simples aqui a alteração que ocorre.
Vamos ver agora o passivo. Como fica o passivo desta empresa? Então, o passivo dessa empresa vai ter um lançamento aqui no seu circulante e vai ter um lançamento aqui no seu não circulante. Então, no seu circulante, nós temos empréstimos e financiamentos no valor de R$ 12.000. E no seu não circulante, nós temos empréstimos e financiamentos no valor de R$ 12.000, que é aquilo que extrapola o exercício seguinte, totalizando o total do passivo, que vai ser igual ao ativo, no valor de 24.000. Então, reforçando isso de uma forma mais exemplificada, assim, suponhamos que nós temos uma linha do tempo e nós temos uma demonstração contábil encerrada aqui em 12 de 2021. Essa demonstração ela é encerrada nesta data. É nesta data que serão apresentados aqui o balanço patrimonial, os ativos, os passivos, enfim, dessa empresa. Tudo aquilo que vencer até 12 de 2022, que é o final do exercício seguinte, todos esses elementos que forem vencíveis ou recebíveis nesse período de tempo, que vai do final do exercício até o final do exercício seguinte, é reconhecido no circulante da empresa. Tudo aquilo que extrapola esse período, sendo vencíveis até 23, 24, o ano 25, todos aqueles elementos que extrapolam essa data aqui, que é o final do exercício seguinte, serão reconhecidos no não circulante da empresa. Essa situação problema, então, teve o objetivo de fixar qual é o conteúdo que dá sustentação ao reconhecimento de um bem como sendo do ativo circulante, do não circulante, ou sendo um bem do passivo circulante ou não circulante. O grande objetivo dessa situação problema foi demonstrar de uma forma bastante prática qual é a classificação que deve ser adotada no caso desses dois grupos do balanço patrimonial. Qual a importância do contador para as empresas em operação? Essa é a questão deixada para esse momento, enquanto eu verifico as participações que foram enviadas e em instantes eu volto para responder aquelas questões que foram mandadas por você e fazer uma revisão da nossa aula de hoje.
Respondendo às participações que foram enviadas, a turma de Londrina pergunta o seguinte: a compra de ativo imobilizado, um veículo, para uma indústria é passível de recuperação de impostos? A resposta é que sim. A compra de ativo imobilizado para a utilização ali na atividade fim da empresa é passível de recuperação de impostos, com o detalhe que não são aquelas mesmas regras da compra de mercadorias. Existem algumas regras específicas para o caso da recuperação de impostos sobre aqueles elementos que são adquiridos para compor o imobilizado de uma empresa. Então, tem uma diferença, não é igual aquilo que ocorre com as mercadorias que são adquiridas ou com os insumos que são adquiridos e que são passíveis de recuperação de impostos. Nós tivemos uma participação de Taubaté, em São Paulo também, que coloca o seguinte: a importância do contador inicia desde o processo de constituição de uma empresa, acompanhamento mensal dos lançamentos contábeis, fechamento de balanço patrimonial e DRE, análise de índice de liquidez, fechamento de folhas de pagamento, cumprimento das obrigações estaduais, federais e municipais e relatórios financeiros, e em todo o processo burocrático proveniente da demonstração da vida contábil de uma empresa. É exatamente isso. Todos aqueles processos que dizem respeito às transações econômicas, financeiras ou burocráticas, jurídicas que uma empresa realiza, o contador é responsável por grande parte delas. Exceto algumas situações muito específicas, quando uma empresa necessita de uma consultoria específica ou especializada de um advogado para algum processo ou para algum problema que ocorreu, ou para efetivamente realizar a contestação de um tributo, é o contador o responsável por interpretar e aplicar todas aquelas leis que são pertinentes ao exercício empresarial. E todos aqueles processos exigidos, tanto pela prefeitura, processos burocráticos de abertura de uma empresa, reconhecimento de alvará, solicitação de corpo de bombeiros, processos de análise também para a ajuda da gestão de uma empresa, tudo isso o contador é capaz de fazer e faz com muita excelência na grande maioria dos casos. E tivemos uma última participação em relação também a essa questão deixada sobre a importância do contador, que ele tem a função de interpretar os fatos econômicos e auxilia na tomada de decisão a qualquer entidade. Eu acrescentaria esse ponto que o contador também é responsável pelo registro dos fatos econômicos. Então, não só pela interpretação, mas também pelo registro. E como é o contador que faz esse registro, ele é, sem dúvida, o profissional mais habilitado a realizar a interpretação desses eventos econômicos que ocorrem. Partindo agora para uma revisão da nossa teleaula. No começo foi possível que você compreendesse quais são aqueles elementos necessários para identificar o processo operacional, tanto das empresas industriais quanto das empresas comerciais e de prestação de serviço. E nesse momento nós estudamos que a principal característica de uma empresa industrial é ter ali a passagem dos insumos adquiridos e das matérias-primas por vários estoques até efetivamente compor o estoque de produtos a ser comercializados. No caso das empresas de comércio, a situação é mais simples, porque elas compram a mercadoria e revendem essa mesma mercadoria sem transformá-la em algum outro produto, alguma outra mercadoria. Avançando o nosso conteúdo, foi possível que você compreendesse como funciona o registro contábil dos tributos a serem recuperados, que é o caso, por exemplo, do ICMS, do PIS e da COFINS e do IPI, naquelas empresas submetidas ao regime de não cumulatividade desses tributos. Nesse caso, essas empresas precisam, além de considerar a apuração fiscal, a apuração tributária, que vai gerar o imposto a recolher ou o imposto a recuperar, ela precisa também fazer o registro contábil, porque esse é um direito que a empresa tem, no caso do imposto a recuperar, e uma obrigação que a empresa tem, no caso do imposto a recolher. Avançando o nosso estudo, foi possível que você compreendesse aqueles elementos de longo prazo de uma empresa e qual é o critério para que o elemento seja de curto prazo ou seja de longo prazo. E de uma forma específica, no ativo de uma empresa, no não circulante, nós estudamos os investimentos, estudamos o imobilizado e a depreciação pertinente ao imobilizado e, por fim, nós estudamos o ativo intangível de uma empresa, quais são as suas características, os conceitos e a exaustão ali associada a ele.
Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço todas as participações que foram enviadas, elas foram ótimas e contribuíram muito para a nossa aula. Desejo que cada um de vocês tenha muito sucesso na sua carreira profissional, também aqui no seu desenvolvimento acadêmico, e na próxima aula nós nos encontramos novamente.